Bom, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Nossa Senhora Consoladora. Antes da gente fazer a oração inicial, para a gente dar continuidade, queria agradecer o nosso amigo Marco Aurélio, né? É, vai palestrar hoje um tema mais do que importante para todos nós sobre Deus, né? E deixa eu só dar os recados rapidinho. Sábado agora a gente tem o nosso bazar. Ele é beneficente, peças maravilhosas a R$ 10. E o objetivo é para pessoas carentes, né? A semana retrasada nós fizemos, né? Teve muita gente que veio e comprou para fazer doação. Então, se vocês até tiverem roupas de bom estado, né? Mesmo que seja um pouquinho mais batido, se quiserem fazer a doação, pode me procurar, pode procurar ou a minha mãe, Marcelo, Suzane, enfim, qualquer responsável da casa. Pode combinar um horário, trazer ou trazer um dia mesmo da própria palestra, tá? Então sejam todos bem-vindos. Espero que cada um aqui encontre aquilo que veio buscar e que o coração de vocês seja preenchido com todo esse amor, esse carinho da nossa mãe querida, tá bom? Antes de começar, eu gostaria de ler. Eu estou lendo esse livro Vigiar e Orar de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Eu gostaria de ler 3 refrões aqui rapidinho para vocês. Se caíste. Se caíste, não te acomodes no chão. Põe-te de pé e continua. A queda te ensina o que nenhuma outra postura física é capaz. Não te lamentes e nem permaneças na expectativa de que te levantem. Reúne as forças que te sobraram e, de novo, retoma a caminhada. Somente quem caiu pode advertir os incautos quanto aos perigos a que se encontram expostos. Não raro, Deus te consente a queda para que aprendas humildade. Nos passos de quem se dispõe a avançar, os tropeços são naturais e inevitáveis. Quem não se movimenta não se arrisca a cair também, não sai do lugar. No exercício de cair e levantar-se é que o espírito se fortalece. Toda dificuldade que enfrentas encerra uma mensagem que deves decifrar. Se não entenderes, com certeza ela persistirá em ti. Analisa os teus problemas além das aparências com que se te apresentaram. Se uma Se uma infecção é sintoma de desajuste orgânico, a fase difícil que faceis é sinal de que precisas mudar, alterar para melhor o seu jeito de lidar com as pessoas, de dirigir-lhes a palavra, de conviver, enfim, com os que te cercam. Não te esmeres em identificar nos outros o que careces de identificar em ti mesmo. O que acontece de mais importante em tua vida é determinado pelas tuas atitudes. Os outros te influenciarão na medida em que te permitires ser influenciado por eles. Mas, acima de tudo, agradece os acontecimentos inesperados que te induzem a indispensável esforço de superação. Agradece a prova que não se originou de tua invigilância. Agradece os dissabores que te compelem a ser mais indulgente para com as fraquezas alheias. Agradece a saúde que te ensina a sublimação dos próprios sentimentos. Agradece a oportunidade de fazer o bem aos semelhantes, na tarefa que, não raro, te canse pela rotina. Agradece o espírito na carne, que te limita os sonhos impossíveis e te disciplina os desejos. Agradece a crítica, que te alerta no que os amigos não se animariam a te dizer. Agradece o terreno acidentado, que te impede de correr desenfreadamente. Então, fechem os seus olhos nesse momento, elevem os seus pensamentos ao Mestre Jesus e vamos agradecer não apenas pelos dias de hoje, por este momento, mas por toda a nossa vivência, por todos os acontecimentos que nós já tivemos em nossa vida. Obrigado, Mestre Jesus, por estarmos aqui presente mais uma vez a seus pés. Cada um desses filhos, meu Pai, traz em sua essência, no seu pedido, no seu mais íntimo, atendei, Pai,
a cada um a seu merecimento e a sua necessidade. Elevem os seus pensamentos nesse momento e os vossos pedidos a toda a majestade do nosso menino Jesus. Que cada um de vós possa encontrar aquilo que veio buscar aqui hoje, que acima de tudo o teu espírito, a tua centelha de luz, possa ser preenchida com todo o amor e ternura do nosso divino Pai Celestial. Que os nossos espíritos de luz possam abençoar as falas do nosso irmão Marco Aurélio, para que seja uma palestra mais do que maravilhosa, mas que seja um ensinamento que nós possamos carregar para a nossa vida, principalmente para o nosso dia a dia. Obrigado à nossa Mãe Consoladora, que console os corações pequeninos, não apenas de quem esteve aqui presente hoje, mas todos aqueles que não puderem estar aqui também possam ser beneficiados de toda essa energia, de todo esse amor, de toda essa ternura. Obrigado, 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 Pai Divino. Obrigado, 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 Mãe Divina. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Nós amamos poder e amor para todos sempre. E assim seja. Nós temos o passe coletivo após a palestra. E quem quiser o passe individual, permaneça em silêncio aqui. O pessoal vai chamando para ir para outra sala. Tudo bem? Fiquem à vontade. Marcos, obrigado mais uma vez. Todo seu. Se eu ficar sentado, tem problema? Não. Só. Bom, gente, primeiro já vou ligar com o convite, Marcelo. São conhecidos lá da padaria. Quem quiser tomar um café comigo de manhã, quando eu estou em Bauru, é lá, né, mano? Sempre, né? É lá já faz um tempinho. Alguns de vocês me conhecem, rapaz. Quem não me conhece aqui? Quem não me conhece? Tem alguém? Não conhece? Seu nome é? É Paulo. Paulo? Não. Olá, tudo bem? Tu não conhece. Não. Eu sou do Meus amigos, meu nome é Marco Aurélio, eu sou membro do Centro Espírita do Caridade, estudo doutrina espírita há 27 anos. Eu não gosto da expressão palestra, cara. Eu prefiro apresentação. A gente vem trazer para vocês um pouco do que a gente conhece, da nossa experiência sobre doutrina espírita. Eu sou um purista, né? Eu não... Para mim, doutrina espírita está em Kardec. É claro que ela não se insere em Kardec, mas as grandes verdades que Jesus nos ensinou e que nós conhecemos pelo intermédio do Evangelho, que está na Bíblia, elas são esclarecidas por Kardec, exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, os pontos específicos relacionados aos preceitos morais. Porque dogmas não se descobrem. O Espiritismo, dentre os seus princípios, é não ter dogmas. O Espiritismo ele se expressa na fé raciocinada. A fé embasada na razão, né? Porque quando a fé se embasa na razão, nós não cometemos erros. Haja vista, por exemplo, a igreja, como exemplo prático, a igreja tradicional, ortodoxa, né? Em especial a igreja cristã, nós somos cristãos, né? Ela traz alguns dogmas, né?
que hoje a nossa razão não concorda mais, que a ciência humana não concorda mais. Por exemplo, com certeza isso é do conhecimento de todos, a Terra é o centro do universo. Estou falando de uma básica, de uma que não causa polêmica. Existem outras. Toda vez que eu sou chamado para bater um papo, para fazer uma apresentação numa casa espírita nova, pela primeira vez, eu gosto dessa aqui. Porque o que me levou a conhecer o Espiritismo, depois de adulto, eu conheci o Espiritismo tem 30 anos. Antes disso, eu fui católico durante muito tempo. Na minha fase adulta, quando o catolicismo não me respondia dúvidas de um homem adulto, de um pai de família, de um trabalhador, eu fui procurar as respostas em outros movimentos religiosos, ainda dentro do cristianismo, e eu falo aqui das igrejas evangélicas. Fui batizado Mormon, uma religião linda, linda, em que a base dela é a família. E foi isso que me chamou a atenção para o mormonismo. Para a Igreja de Jesus, Cristo segundo, os santos dos últimos dias. Mas aí chega um momento lá a gente se depara com dogmas. E aí você não concorda. Então, a gente sabe. Para não causar problema. Porque a verdadeira religião de verdade, nós não sabemos. Nós, como espíritas, como estudiosos, nós já entendemos que religião vem de religar. Né? Então, Jesus disse, né, que poderiam matar aquele povo, os fariseus. Quando ele entrou lá, no dia de Pentecostes, ele arrebentou com tudo. Um acontecimento ainda que é histórico, mas eu não vejo Jesus entrando num lugar e arrebentando com tudo, no espírito puro arrebentando tudo, e não vejo assim. Né? Até porque nós temos a eternidade para aprender, né? Mas Jesus destrua esse templo, ele falava o corpo dele, e eu o reconstruirei em 3 dias. Mas ele deixa também claro, né? Nessa palavra e nas orientações na sequência, em especial para os apóstolos, que a nossa relação com o divino, com Deus, é pessoal. Nós não precisamos de templos. Somos nós. Em qualquer religião que você se sinta bem, feliz, útil, que ela traga a resposta, as respostas para que você viva mais tranquilo e seja um homem de bem, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Não importa se a igreja é cristã, islâmica, já é um ateísmo. Se você é um homem de bem, você está no caminho certo. Mas nós aqui convencionamos que nós estamos numa casa espírita. E a casa espírita tem por responsabilidade estudar Kardec, estudar a codificação, ensinar a codificação às pessoas. E eu trago com convicção tudo que eu aprendi tem me feito ser um homem diferente. A minha fé, e aí, fé, dentro do contexto de aceitar que existe Deus. E Jesus é o mentor espiritual da Terra. E que eu preciso amar o próximo. E o inimigo é o meu próximo. Eu preciso amar o inimigo. Eu não questiono mais. Eu aceito com base na razão. E essa razão, ela vem do conhecimento, das experiências que eu vivi na minha vida, nesta, que eu lembro, né? Em especial nesses 27 anos que eu estou no Espiritismo. E eu estudo todos os dias. E quando eu falo, é necessário?
Quando eu afirmo que eu estudo todos os dias, é porque é o estudo que traz convicção. Sem estudo, a nossa fé é frágil. Eu pergunto aqui, quem já leu o livro dos Espíritos? Levanta a mão. Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? O livro dos médiuns? Vocês leram? Tem a Gênesis, tem o céu e o inferno, né? Escolheu um, os Espíritos, livro dos médiuns, Evangelho, ação. Céu e inferno. E o. Acabei de falar, né? Céu e inferno. Céu e inferno. Céu e inferno. Esse é o teu. O Pentateuco, assim, 5 livros, 5 obras básicas. Quem aqui tem Revista Espírita? Coleção da Revista Espírita. São 13 volumes. Quem é que gosta de estudar o Revista Espírita? A gente puxa a Revista Espírita aqui, ó, na internet, em PDF. Quando vocês forem preparar algum curso, ou forem conseguir uma palestra, fazer uma apresentação, procure um assunto na Revista Espírita também. Ao final, ela tem o índice alfabético dela é por mês, ano e mês. E em cada mês tem ali as designações. Mas se você colocar lá, eu quero. Ah, se vocês entrarem no site da FEB e buscarem lá no download de materiais para estudos, lá tem, se eu não me engano, é o IED, Introdução ao Estudo da Doutrina. Ele tem ali no. É um livro que traz. Eu só não sei se eu estou errando no livro, tá? Mas eu acho que é o IED. Ele traz. Você quer falar sobre Deus, você quer falar sobre Jesus, você quer falar sobre o bem e o mal, você quer falar sobre reencarnação, ele te traz as referências de todas as obras, né, que a Federação Espírita recomenda para que você estude, para que você possa fazer essa apresentação embasada em doutrina espírita. Porque aprender doutrina espírita por aqui, ó, pelo WhatsApp, pelas coisas que vem por aqui, e é o mais fácil, a gente está correndo o risco de ver um monte de besteira. Tá? Aliás, recentemente, uma colega de um dos meus grupos mandou um vídeo de Exilados da Capela, eu assisti, recomendou para todo o pessoal do grupo mediúnico assistir, que era muito bonito. Eu fui assistir, eu sou dirigente, eu tenho que, né, acompanhar. É bonito, trabalhado com imagens, mas está totalmente fora do contexto do livro, Exilado de Capela de Edgar Amon, de tal pelo Espírito de Emmanuel, mas mesmo este livro ainda não tem a chancela da universalidade das comunicações. Passamos de livro da razão, tem muita coisa legal. O grande ensinamento desse livro, eu não vou falar do Zé, mas só dando um exemplo de como estudar de verdade o doutrina espírita. Cara, tem muita fantasia aí fora. Tem muita casa fantasiando doutrina espírita, especulando com a espiritualidade. E isso é perigoso. Quem já estudou doutrina espírita conhece, né? Obsessão simples, fascinação, obsessão e subjugação. Conhecem essas expressões ou não? O pessoal aí do fundo, tá bom? Cuidado. Por isso eu falo, volto. Vocês têm uma dúvida? Vão para Kardec. Vocês querem estudar uma coisa? Começa com Kardec. Depois vocês vão procurando a literatura à margem de Kardec. Mas fiquem em Kardec. E é isso que eu chamo de purismo doutrinário. Tudo bem? Então eu estava dizendo que sempre quando eu venho para uma casa, eu tenho até horas. Bom, é só. Quando eu venho para uma casa, eu gosto de falar sobre Deus. Dessa relação do homem com Deus. Porque todos nós queremos ser felizes. A gente não lembra das outras reencarnações. E se a gente não lembra das outras reencarnações, não especulem com o teu passado. Tipo, buscar uma cartomante para falar do teu passado. Ou para falar do teu futuro.
teu passado, se fosse importante para a tua evolução, enquanto espírito imortal, Deus não impuria o esquecimento. Então não se preocupem com o passado, até porque hoje vocês são a melhor versão do espírito que vocês podem ver. Porque vocês aprenderam com o teu passado. Vocês experienciaram diversas vidas. Então, tudo que aconteceu no teu passado se reflete no presente. Olha, sabe aquele exercício de Santo Agostinho? No final, e a gente sempre lembra desse detalhe. E, ao deitar, ele pensava tudo que aconteceu durante o dia, refletia, se acertou, se errou perante, né, as leis divinas. E as coisas são tão simples, né? Jesus disse: ama o teu próximo, esse é o maior mandamento. Faça por ele aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Então, faça o exercício contrário. Ó, aconteceu isso, isso, isso. Tá. E se fosse o contrário, aconteceu isso, tá tudo bem? Tô legal? Me ajudou, me motivou? Fiquei contente? Fiquei. Agora, se eu não gostar, você pisou na bola. Começa de novo. A leitura começa de novo. Movimento. Essa leitura, para mim, foi um brinde. Foi assim, seja bem-vindo, foi uma comida, porque sempre quando eu estou conversando com as pessoas, e a gente, como está nessa posição de visitar várias casas, de conversar com muitas pessoas, de dar curso, as pessoas, a gente pega muito pessoas fragilizadas, né, que estão caídas, literalmente caídas. E o que a gente tem que falar para elas: olha, o trabalho é teu. Deus nunca te abandonou. Toda queda é aprendizado. Mas o mais importante não é a queda, o mais importante é o levantar. O mais importante é o movimento. Eu sempre uso essas expressões. Não importa a queda, né? Se vocês forem ver as apresentações, as palestras dadas aí que estão gravadas, vocês vão ouvir eu dizer exatamente isso. Ó, não importa a queda. O que importa é você levantar e se movimentar sempre. É o movimento, né? E o movimento, no sentido de bem, nos traz boas companhias, né? Então é isso que a gente busca na nossa vida: ser feliz, ter paz. É o que todos nós queremos na vida. Cuidar da nossa família, ter um trabalho, ter uma vida com qualidade, né? E essa questão da espiritualidade é algo muito íntimo. Na minha família, nós somos em 5 homens. O único dos 5 homens. E a criação foi a mesma. Dona Emília, católica, sempre nos acompanhou desde muito pequeno na missa, todos os dias de manhã, e eu nunca parei, porque essa necessidade de encontrar Deus, de entender a vida, né? Quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde eu vou, sempre teve muito forte aqui no meu íntimo. E, gente, da mesma forma como eu me aprofundo no Espiritismo, eu me aprofundei no catolicismo. Me envolvi com um monte de coisa. Nas outras religiões. E essa centelha íntima que a gente vai falar aqui tem uma causa, tem uma origem que eu já vou falar. Vocês sabem que pintura é essa? De Michelangelo. O título dela é O Dedo de Deus. Então, Deus tocando o dedo do homem. E eu trago, quando eu falo Deus, essa pintura, alguns aqui sabem que eu sou da área da saúde. Eu estava numa aula com uma professora de medicina, uma professora de medicina, e ela falou sobre o coração. E o coração, ele tem uma fibra que gera eletricidade para aquele bombeio. E essa, se eu não me engano, é fibra de Purkinje. Ela não tem relação com o sistema hormonal. Essa energia que é gerada dentro do coração por fazer entrar em sístole não vem do cérebro. E eu fiz essa pergunta para ela, quando ela estava dizendo, né, que é um movimento autônomo, né? Quando ela estava falando dessas fibras, eu perguntei: mas de onde vem essa energia? Ela disse que a ciência não tem resposta.
E eu fui audacioso. Eu falei, vem de Deus. E ela sabe que eu sou espírita. Ela falou assim, olha, eu aceito a tua explicação, porque é um efeito que a gente não sabe qual é a causa. Então é isso, gente. Nós não sabemos o que é Deus ainda. Nós ainda estamos muito no início da nossa caminhada. O que nós já sabemos é que ele existe. E a doutrina espírita, se a gente for procurar lá, eu vou ler aqui, ó. Eu acho que é aqui já. Vamos lá. Não, mas fiquem com essa imagem. Está lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, cujo título é Deus Infinito. A primeira pergunta que Kardec faz à espiritualidade: que é Deus? Que é Deus? Vocês sabem por que a pergunta é essa? Quem sabe não fica quieto. Quem não sabe o que Kardec perguntou? Que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. Por quê? Ninguém, fotos que sabem, ninguém mais sabe. Quem é? Quem é o senhor? O último. Eu? É seu nome. Paulo. Paulo. Quem é você, Paulo? Não. Oi? Só um homem, um ser humano. Um ser humano. Deus. Quem é Deus? Deus é um ser humano? Deus é humano? Não. Não, eu estou falando por Paulo. Você. Deus é humano, Paulo? Você ainda tem. Humano, não, eu acho que ele já foi. Ele já foi o quando? Hoje eu acho que a gente tem ele dentro, né? Não, Paulo. Você está certo. É o teu conhecimento, a tua experiência, sim, a tua fé. E está tudo certo. Mas aí a gente usa a razão. O conhecimento do homem hoje. E no passado, ainda hoje é assim. Eu estou falando aqui daquela questão da figura antropomórfica de Deus, que é designar a Deus a figura humana. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é o que a gente aprendeu no catecismo? Sim. No católico, no evangelho. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então eu vou pegar... Como é que é o seu nome? Charles. A gente já te conhece também, né, Charles? Ô, Charles, eu vou te teletransportar para o espaço. Você aceita? Espaço? Desse jeitinho que você está aí. No momento. Aqui e agora. Você vai lá no espaço, com esse corpinho que você tem aí, sem proteção alguma. Você vai sobreviver? Não. Deus não pode ser um ser humano. Não sobreviveria no espaço. Entendeu, Paulo? É que nós, desde a época das cavernas, a gente carrega essa intuição de que existem seres poderosos, mais poderosos do que a gente. Só que a gente não entende. Lá na caverna, no tempo das cavernas, menos ainda. Éramos animais, né? Embrutecidos. Nós vivíamos para comer, beber, se proteger do frio, das ameaças. A gente era nômade, né? Andava sozinho. Depois a gente foi encontrando outros seres, outros hominídeos, não vou nem falar sapiens sapiens, que é a nossa classificação moderna. Essa constituição nossa aqui, né? É Homo sapiens sapiens, né? Sapiens vem de conhecimento. Mas quando o nosso corpo veio dos cílios, né? Nos primeiros hominídeos, e o primeiro deles foi, salvo engano, o Australopithecus. Nós éramos um macaco. Muito parecido com um macaco. A diferença é que a gente andava em pé. Mas já éramos um hominídeo. Né? Deus para nós era a lua, o sol, o fogo, o trovão, as feras. Né? Mas aí a gente começou a viver, né? com outros hominídeos.
vieram as primeiras tribos, já Homo sapiens, as primeiras tribos, veio, nós deixamos de ser nômades porque nós vivíamos a caça da nós éramos coletivistas. Mas aí a gente começou a domesticar os animais, a gente começou a se fixar na terra, desenvolvemos, né, a cultura, né, na terra, né, com o sol. Aí vieram as primeiras tribos, vieram as primeiras cidades, e cá estamos nós hoje, Homo sapiens sapiens. O nosso corpo vem evoluindo. Nós não temos mais um corpo similar ao do macaco. Então, o corpo é matéria. Mas o ser inteligente é algo diferente da matéria. E a comprovação sempre esteve aí, no fenômeno da comunicabilidade dos espíritos, por intermédio da mediunidade. Eu sou casado com uma médium, nós somos casados há 36 anos. Eu fui me interessar pelo estudo da doutrina espírita na fase adulta. Eu tinha 14 anos, minha namorada, a minha esposa, né? A amiga nossa tinha 10 anos, uns 4 anos de diferença. A gente se conheceu no bairro, a gente era da mesma turminha da igreja, foi, a gente casou há 36 anos de casamento. Mas quando a gente era moleque, andando, brincando lá na Vila Industrial, eu sou de lá, ela disse que via fantasmas. E a gente morria de medo disso. Saía correndo e depois dava risada das histórias, né? O que você viu? Como é que é? E ela contava. Na nossa turminha, só ela realmente tinha mediunidade ostensiva. Mas a gente nunca deu bola para isso. Mas o fenômeno estava dentro da minha casa. E aí eu ouvi falar do espiritismo e de mediunidade, aí eu comecei a ler, fui para o centro espírita e estou aqui hoje. Minha esposa não é maluca, não é doida. Ela é médium ostensiva. Ela tem clara evidência, ela vê o plano espiritual. Ela conversa com os espíritos. E eu não vi isso. Aí eu estou trabalhando com grupos mediúnicos há mais de 25 anos. Eu conheço todas as pessoas ali. Tem médico, tem advogado, tem professor. Estou falando. Eu estou destacando as pessoas que têm terceiro grau completo, porque se diz que elas são mais inteligentes, mais cultas. Não são massa de manobra da ignorância. Ninguém é doido ali. E tem um monte de médium lá. Eu vivencio o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos há mais de 25 anos. E é real. E isso tem que mudar a vida da gente. Tem que mudar, porque o fenômeno existe exatamente para isso. O médium vai sentir na própria pele os sintomas da mediunidade. Ele tem que fazer alguma coisa com isso. Porque isso vai atrapalhar a vida dele para chuchu. Onde ele vai cair? Na doutrina espírita. Aí ele vai conhecer o que é mediunidade. Ele vai entender qual a sua finalidade. Né? E ele vai mudar a vida dele. E muda a vida daqueles que estão no seu entorno. A minha vida mudou. Hoje eu estou aqui falando para vocês de doutrina espírita. Eu sou um homem melhor do que eu era antes de conhecer doutrina espírita. Mas muito melhor. Não quer dizer que eu sou perfeito. Sou imperfeito para chuchu. Sinto raiva, xingo. Ainda faço fuxiquinho. Eu preciso aprender. Né? Mas eu não mato mais. E olha, a espiritualidade já não diz que eu queimei gente na fogueira. Olha que a espiritualidade não diz que eu fui senhor de escravos no passado e eu estuprava mulheres. Eu não faço mais nada disso hoje. Mais nada disso. Melhorei. Pra caramba já. Agora eu preciso me livrar das coisinhas corriqueiras da vida. Enfim. O que é Deus para vocês? Qual dessas duas figuras representa mais Deus? Vocês sabem o que é aquilo ali? Vocês sabem o que é aquilo ali? É a foto mais recente do universo. Conhecido. Que a nossa tecnologia consegue medir. Ela representa, não é que ela seja Deus, mas ela representa Deus. Porque
Nós estamos vendo matéria. A nossa tecnologia enxerga matéria. E nós estamos nesse meio, onde eu não sei, mas nós estamos ali. A Terra está ali, em algum lugar. E tem vida. Nós somos seres inteligentes. Mas nós não conseguimos, com a força da vontade, criar isso aqui, o universo. E o universo é extremamente complexo. De um equilíbrio magnético, matemático, que a ciência descreve isso, literalmente, que não pode ser fruto do acaso. E aí vem uma das perguntas aqui em O Livro dos Espíritos. Que é Deus? A resposta dos Espíritos. Deus é inteligência suprema. Causa primeira ou primária de todas as coisas. A minha tradução aqui está primária. Mas na sequência, provas da existência de Deus, na questão número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta da espiritualidade, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Aquilo é causa complexa, matematicamente equilibrada. Tem vida. E a vida é extremamente complexa. O homem consegue reproduzir o fenômeno vida? Consegue? Alguém aqui pode ser. Consegue. Como? No sexo? Não, nós reproduzimos matéria. Nós formamos um corpo. Quem anima o corpo é o fluido vital. Movimentado pela ação do espírito, pela vontade do espírito. O espírito é quem comanda. E tanto isso é verdade que há corpos que sequer nascem. E há corpos que nascem e morrem imediatamente. Tem isso descrito na literatura científica. Por que a vida cessou? A gente no espiritismo entende por quê, mas isso é assunto para outra apresentação, não para essa. Tudo bem? Essa figura antropomórfica de Deus é algo do passado. Nós, como somos os seres superiores na Terra, na natureza, né? Nós estamos no topo da cadeia, né? Por assim dizer, nós dominamos o meio em que nós vivemos, nós transformamos o meio em que nós vivemos. Os animais não conseguem fazer isso, porque não têm inteligência. A inteligência complexa que um ser humano tem, certo? Pensamento contínuo, né, e complexo. Os animais não têm. É um pensamento rudimentar, necessário à sobrevivência. Mas esta figura, racionalmente, só pelo exemplo que eu dei para o Charles e para o Paulo, já cai, eu já destruo a ideia de um Deus antropomórfico. Mas nós invertemos essa relação de conceito. Como eu sou o ser mais forte que domina a cadeia, né, da vida na Terra, Deus é maior do que eu, é mais forte do que eu, é mais inteligente do que eu. Então, no mínimo, ele tem que ser igual a mim. Olha o orgulho do homem. E tem, aqui em Livro dos Espíritos, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui. A inferioridade. Estou lendo Atributos da Divindade na questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? A resposta da espiritualidade. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, aí nós vamos compreender o mistério da divindade. Quando a matéria não nos atrapalhar mais. Quando a matéria não tiver mais nada para ensinar ao espírito. Quando pela sua perfeição, neste momento, seremos perfeitos, espíritos perfeitos. Se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá.
resposta da espiritualidade. Aí vem Kardec e complementa, né? Intuído pelos espíritos de escola, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, nós estamos ainda na infância da humanidade. O homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. De novo, razão, conhecimento, experimentação. Né? Bom, aí eu sigo aqui. Vencemos mais uma etapa. Isso aqui nós já conversamos, que é Deus, de onde se encontra a própria existência, num axioma, né, dado as ciências, não há efeito sem causa, e todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Aí eu tenho uma pergunta aqui, atributos de Deus. Aí nós vamos encontrar lá na questão 13. Vou localizar. Saiu. Ainda no capítulo 1, começa lá na 10, mas a que fala especificamente dos atributos é a questão 13. Entendo atributos como nós pensando o que Deus precisa ter em termos de virtudes, de perfeições, de características, de qualidades, né? Para que ele realmente seja Deus. A inteligência suprema, conforme os Espíritos do céu, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Aí a espiritualidade nos diz que ele tem que ser eterno. É o primeiro atributo. O que é eternidade? Sempre existir. É não ter uma causa primária. Porque se alguém criou Deus, então esse alguém é Deus. Mas não faz sentido. Se a gente já aceita convictamente, conscientemente, embasar na razão que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, ele é a causa de todas as coisas, só existe um. Aí tem um outro atributo. Deus é único. Só existe um. Porque se existissem mais deuses, não haveria equilíbrio. E o que nós vimos naquela imagem do universo? Tem um equilíbrio de forças ali. Gente, eu estou falando de forças só para fazer um comparativo ridículo. Se a gente somar todas as bombas atômicas, que é a arma mais poderosa que a humanidade criou, não chega. Não se compara. É uma faísquinha de uma batida de pedras diante das forças magnéticas, atômicas, né? Que comandam, que equilibram, que sustentam o universo. Não é nada. E vai me dizer que Deus não existe? Se a Terra estivesse um pouquinho mais próximo do Sol, ou um pouquinho mais afastada do Sol, haveria vida? A Terra está onde ela deveria estar. E o mais interessante é que existe uma força. Aí o cientista, mas isso tem relação com a própria próprio magnetismo do Sol, que mantém cada planeta dentro do circuito próprio, né? E do Sol, a galáxia, e da galáxia, o universo, né? Mas essas forças, elas se equilibram e mantêm tudo no justo lugar. E eu não estou deixando de considerar a lei de distribuição, porque na natureza nada se destrói, tudo se transforma. Então o Sol um dia vai morrer, a Terra vai morrer, a nossa galáxia vai deixar de existir, mas o espírito, que é imaterial, vai continuar para toda a eternidade, para toda a imortalidade. Só Deus é eterno. Ele é único. E olha o que eles dizem aqui, é eterno se tivesse tido princípio
teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. Então, Deus não existe, se isso for verdade. Então, Deus tem que ser eterno. Deus tem que ser único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Deus é imutável, ele não muda. E dentro do contexto de imutável, a gente pode usar um exemplo, está lá na Bíblia. Deus se arrependeu de ter feito a humanidade, o ser humano, e mandou um dilúvio para destruir toda a raça humana, todos os animais, coitadinhos, eles não tinham culpa de nada, né? Porque os seres inteligentes somos nós, morreram juntos. Todos os seres, as plantas, todos os seres vivos. Peraí, onde está a bondade e a justiça de Deus na história do dilúvio? Racionalmente o dilúvio faz sentido? Só que a gente aprendeu lá ao ler a Bíblia que aconteceu um dilúvio. Certo? Quem aqui sabe me dizer de onde vem essa história do dilúvio? Sabe de onde vem? Não vem do cristianismo. A Bíblia foi escrita, eu não sei se... Aqui. A Bíblia ela foi escrita, ela começou, assim, a Bíblia era um emaranhado de escritos sobre a história do povo hebreu. Isso começou 1500 anos antes de Jesus. Moisés, 1300 anos de Jesus. A Bíblia tem no Pentateuco 5 livros, 5 primeiros livros, que contêm e que expressam também a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, né? Mas também um livro sagrado, né, dos islâmicos. Mas eles têm também os escritos de Maomé, que agora me fugiu o nome. O Alcorão. O Alcorão. Então nós temos lá no islamismo a Torá e o Alcorão. O Alcorão são os versos, as poesias, todas com os ensinamentos de Muhammad. Maomé abrasileirado, tá? É Muhammad, né? Eu ouvi isso de um... Eu assisti uma live com... Vou falar o bispo do Islã de São Paulo. Eu esqueci o nome, a expressão que eles usam. Imã de São Paulo, do estado de São Paulo. No Brasil, né? Representante do Islã no Brasil. Eu assisti uma live com ele. E ele disse, Muhammad. Maomé é invenção do brasileiro. Esse nome é invenção do brasileiro. Uma tradução de Muhammad, né? Então, para eles é a Torá e o Alcorão. Mas mesmo o islamismo, ele é uma miscigenação do cristianismo, de outras seitas do Oriente, né? Do protestantismo, né? Enfim, não, o protestantismo não. O protestantismo é cristão. Enfim, o judaísmo, melhor dizendo, o cristianismo, o judaísmo, e Maomé viajando ali no Oriente Médio, ele teve contato com outras crenças, inclusive no Oriente, e trouxe uma nova religião da humanidade no Islã. O islamismo. Mas eu dizia para vocês sobre a história do dilúvio. Os hebreus, eles caminham ali pela região que hoje é a Palestina, Israel, o Egito, a Cisjordânia, né? Tudo aquilo ali era a terra de Canaã. Eles caminham por ali, os hebreus, há mais de 3.000 anos. Antes deles, os cananeus, os sumérios. E nos sumérios havia uma mitologia do deus Gilgamesh. Um deus Gilgamesh. E na história desse deus Gilgamesh tem um grande dilúvio. Ele numa guerra entre deuses, né? Houve um grande dilúvio e esse deus Gilgamesh construiu um barco, né? E salvou parte da humanidade nesse barco dos animais. A história do dilúvio vem dos sumérios.
E o que é a Bíblia? Ela é um compilado de todas essas histórias vivenciadas pelo povo hebreu, lá na antiguidade. E eram passadas, essas histórias eram contadas oralmente. Aí, lá nos idos de 300 antes de Jesus, na época de Davi, do rei Davi, começaram a compilar a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento para nós, ou da Torá para os judeus. Porque o nosso Velho Testamento é a Torá dos judeus, a história do povo hebreu. E aí chegou Jesus, né? Mas a história de Jesus começou a ser escrita nesses compilados. Antes era escrita em madeira, depois passou a ser escrito em papiro, que era pele de animal, né? O papel não existia. Gente, poucos sabiam escrever. Mas começaram a compilar isso em pergaminhos. Pergaminhos era uma coletânea desses papiros, dessas histórias, e eles enrolavam tudo num bolo ali, e aquilo ali era um pergaminho. O Pentateuco, então a Torá está lá em vários pergaminhos. A Bíblia, a Vulgata, que a gente conhece, o cânone cristão que nós conhecemos, é assim que ele se refere, ele foi criado pela Igreja Católica em 400 anos depois de Cristo. Constantino, imperador de Roma, Roma estava perdendo o poderio. E os cristãos eram a religião mais proeminente de Roma. Ele se aliou aos cristãos para fortalecer Roma. Né? Dinheiro, poder. Né? E aí ele pediu para compilar, né, quais os escritos deveriam realmente expressar os ensinamentos de Deus. Desde a Torá, o Velho Testamento, e agora, povos cristãos, o Evangelho de Jesus. Aí selecionaram lá os textos que interessavam para o grupo religioso, para o Império Romano, e hoje é a Bíblia, é a Vulgata, é o cânone que nós conhecemos. Deixaram de fora muita coisa que eles consideram hoje os evangelhos apócrifos. Tem muita mitologia, tem muita história, mas tem muita mitologia, simbolismo. Para nós espíritas, a Bíblia é a história do povo hebreu. O Evangelho é a história, né, que se sabe, através dos Escritos, de quem foi Jesus. Com certeza, um homem muito sábio, que marcou a humanidade naquela época. Impulsionado, claro, pelo Império Romano, pelos interesses da Igreja e do Império Romano. Então, também muitos desses escritos foram adulterados pelo interesse daqueles que reproduziam as cópias. Lá no passado com a Torá, mas também no Evangelho. Gente, 400 anos depois de Cristo, começaram a escrever alguma coisa sobre Jesus 100 anos depois. Quanta coisa se perdeu, né? Mas é o que a gente tem de referência aí. Aí, Kardec, para não criar confusão com dogmas, pegou só os preceitos de moralidade, né? Os conceitos ali a respeito do amor, do perdão, né? Da moralidade. Então, a Bíblia para nós é sagrada, sim, a gente tem que estudar, sim, mas esclarecê-la sob a ótica da razão. E Kardec fez isso no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo não é uma outra Bíblia. É um esclarecimento dos preceitos morais que estão contidos na Bíblia, no Evangelho de Jesus. Né? O amor ao próximo, o perdão, a caridade, enfim. Tudo bem? Então, falei da Bíblia. Agora eu quero voltar aqui. Então, a diversidade de religiões, de seitas religiosas no mundo, e aqui estão representadas simbolicamente algumas delas, é essa busca da gente pelo divino, para entender quem somos nós, de onde nós viemos, por que estamos aqui, para onde iremos depois que a morte destruir esse corpo material, né? E de novo, volto a lembrar, a melhor religião é aquela onde você também é feliz e te faz um homem de bem. Tudo bem? Queria mostrar para vocês esse slide aqui. Nós temos algumas figuras, né? Cientistas, por assim dizer, homens de gênio.
Pasteur, François Collin, diretor do projeto Genoma 3. Ele está mapeando o DNA humano. Fátima Janete, diretora-geral do CERN. O CERN é aquele acelerador de partículas que fica entre a Suíça, entre a França e a Suíça, se eu não me engano. Né? Ian Stevenson, aquele lá no cantinho, o senhor de baixo de óculos. Neuropsiquiatra. Tem, não sei, acho que 13 livros publicados sobre reencarnação. Um acadêmico da Universidade de Virgínia que estuda reencarnação. A reencarnação é fato comprovado pela ciência. Nós temos Hernani Guimarães. Todo mundo conhece Hernani Guimarães. Tinha na Bíblia também sobre reencarnação. Foi outra coisa alterada. Foi? Os judeus são reencarnacionistas. Na questão, acho que é um rei ou uma rainha que deu. Pelo menos eu escutei essa história. Isso aí foi uma mudança aí. Eu não vi. Eu vou contar mais ou menos a história, mas sem detalhes. Teve um rei que se casou com uma prostituta. Não vou me lembrar o nome do rei agora. Não sei se foi na Alemanha ou se foi na Inglaterra. Eu acho que é Inglaterra. Não, mas era ortodoxia. Eu acho que era alemã. Eu vou pegar. A mulher era prostituta. Quando a prostituta chegou ao cargo de rainha, ela veio da zona ali de prostituição. E as prostitutas começaram a celebrar, a festejar, porque agora nós temos uma representante no mais alto posto do poder. Né? Ela vai olhar por nós. Ela não gostou muito, que comentou no reino, né? Essa história, ela não gostou. E aí ela mandou matar todas as prostitutas da cidade lá. A história é mais ou menos assim. E aí ela pediu pro imperador conversar com o Papa para mudar essa história de reencarnação para ressurreição, porque ela não queria voltar e pagar pelos erros que ela cometeu, né, com a lei da reencarnação. Mas o fato é, o cristianismo vem do judaísmo. O judaísmo ele tem várias seitas. Né? Como aqui nós temos o católico, o apostólico, o romano, nós temos os protestantes, né? Nós temos a igreja ortodoxa, né? Cristã ortodoxa, que é do lado do Oriente, né? Que vem lá de Constantinopla, que havia dois grandes bispados à época de Constantinopla e Roma. O primeiro papa, os dois bispos confrontavam com o poder, né? Por decisão do imperador romano, o primeiro papa mais próximo de Roma. Acabou. E aí houve uma cisão, né? A igreja ortodoxa do Oriente e a igreja católica apostólica romana, né? No Ocidente. Mas Hernani Guimarães, um físico, um grande pesquisador de fenômenos paranormais, fundador do Instituto de Pesquisas para esse negócio de gente, de fenômenos paranormais. Né? Temos Sérgio Felipe de Oliveira. Tá jovem, hein? Sem barba. Sérgio Felipe de Oliveira, esse contemporâneo nosso. Ele conhece Barbão. Estuda glândula pineal, teste de mestrado e doutorado dele. Espírita. Eu acho que está mais para espiritualista do que para espírita, viu? Mas ele se diz espírita. Foi estudar glândula pineal na medicina. E ele afirma com todas as letras que é a pecinha no nosso corpo que nos permite entrar em conexão com a espiritualidade. O médium ostensivo, ele ou é médium ostensivo, porque essa glândula pineal tem maior concentração de cristais de apatita. Os cristais de apatita têm a capacidade de captar onda magnética. Tá? E ele só foi estudar glândula pineal por causa de André Luiz. Em 1937, na obra Missionários, né, da Luz, está lá a descrição da glândula pineal. Sugestão, né, de André Luiz
sobre o papel da glândula pineal na mediunidade. Sônia Rinaldi, pesquisadora de fenômenos de transcomunicação instrumental. Aqui embaixo, todos eles atestam a existência dos espíritos. Ali em cima, cientistas, que não tem nada a ver com religião, mas que, ao estudar o universo, as forças da natureza, né, as leis da natureza, eles afirmam que elas são tão complexas, que é impossível que elas tenham como origem o acaso. Nada. Há uma força primordial, primeira, que comanda todas essas coisas. E se nós convencionamos chamá-la de Deus, que seja Deus. Eles concordam com isso. Esses aí de cima. Tá bom? Não. Mas, gente, na verdade o que Deus criou, Deus é eterno. Falei de alguns atributos. Eterno, imutável, toda bondade, toda justiça, né? Único, imutável, enfim. Mas Deus criou duas coisas. O elemento espiritual e o elemento material. Nós somos o elemento espiritual. O espírito, Deus criou ele simples e ignorante. Ele evolui do não conhecimento de nada, nem da consciência de si mesmo. Ele, pelo processo de utilizar a matéria, e a matéria é o meio de experimentação do espírito. O nosso corpo é matéria. Ela se transforma, ela se perde, se transforma. O nosso espírito não. Nós somos imortais. Então Deus criou duas coisas: a matéria e o espírito. A matéria é meio para a experimentação do espírito, para que ele possa evoluir da simplicidade, da ignorância, avançar para esse momento que nós estamos hoje, como espíritos imperfeitos, né? Nos mundos de provas e expiações, mas um dia nós alcançaremos o estágio de espírito puro. Não precisaremos mais da matéria. Tudo bem? Tudo isso para falar sobre Deus. Kardec todos já conhecem, então estou em cima do meu horário. As três grandes revelações para a humanidade. Estou trazendo aqui alguns conceitos básicos a partir de Deus, mas falando de doutrina espírita. Deus sempre manda enviá-los para nos esclarecer. Todos nós co-criamos ao lado de Deus, todos nós, desde o princípio. Como? Vivendo a vida, nos relacionando uns com os outros. Vocês estão aqui sendo intuídos por mim. Não sei se todo mundo concorda com tudo que eu disse. Mas vocês estão aqui. Eu sou o centro das atenções. Vocês estão me ouvindo, então eu estou... ao interagir com vocês, eu estou tentando buscar a palavra e não estou achando. Estou intuindo vocês. A melhor palavra que eu achei, mas não é essa que eu estava buscando. Influenciando vocês. É a melhor palavra. O que é bom vocês guardam, o que não importa, deleta. É assim que a gente tem que agir para a espiritualidade. O que é bom passa pelo crivo da razão, passa pelo conhecimento que a gente já tem de doutrina espírita e aceita como verdade. O que não casa nem com a razão, nem com o que a gente já conhece de doutrina espírita, deleta. Deixa para mexer com isso um outro dia. Né? Deus sempre manda enviá-los. Mas os três mais importantes foram Moisés, que trouxe ao conhecimento da humanidade, em especial daquele povo hebreu, escolhido por Deus, porque eles já tinham, na sua história, né, quando eles conviveram com os cananeus, que estavam lá na terra prometida antes deles, o conceito de um Deus único. Então Deus colocou Moisés nesse povo, reencarnou ali, para trazer e para afirmar o conceito de que só existe um Deus. Jesus trouxe um conceito de Deus Pai, de Deus bondade, diferente do Deus dos exércitos, porque era necessária a época de Deus, de Moisés, porque tirou aquele povo do Egito. Eles caminharam 200 quilômetros.
entre o lugar que eles estavam no Egito até a Terra Prometida, que ali na base do Monte Sinai eram 200 quilômetros. Levavam 40 anos para caminhar 200 quilômetros. Se a gente caminhar numa linha reta, a gente leva 4 dias. Sei lá. Por aí. 4, 5 dias. Aquela geração tinha que morrer. Aquela geração ignorante que aceitava o politeísmo, porque viveram no Egito, adoravam vários deuses, tinha que ir embora. Para que o pensamento da existência de um Deus único prevalecesse. Por isso, 40 anos no deserto. A geração nova já cresceu com esse pensamento em Deus único. Jesus, mas eles guerreavam para conquistar as terras. Eram violentos, matavam pela fé. Até ainda hoje se mata pela fé. Né? Mas aí vem Jesus e disse, ó, Deus é pai, é pai de todas as raças. É o pai da humanidade. Deus é tudo bondade e toda justiça. O maior dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a terceira grande revelação, Kardec nos trouxe a doutrina espírita, que vem esclarecer, agora a humanidade tem conhecimento suficiente para discernir as coisas, o certo e o errado. Ela usa a cabeça, a razão, antes de aceitar determinadas verdades. Hoje ela consegue raciocinar sobre o que é Deus, sobre o nosso propósito aqui. Então, Kardec foi esse grande missionário que trouxe a terceira revelação. Revelação por quê? Porque ela vem nos esclarecer o Evangelho de Jesus. O que Jesus quis ensinar. Sem travas, sem mistificação, sem mitologia, sem parábolas. Vem dizer nua e crua a verdade. A verdade é, nós somos imperfeitos. Nós estamos num processo de evolução. O nosso espírito foi criado simples e ignorante. Nós somos ainda imperfeitos. A gente erra muito, a gente cai muito. Mas a queda ensina. Foi o que o Bruno leu aqui. Precisamos levantar todos os dias e nos movimentar no sentido do que é bom, do que é bom, do que é certo. Né? Não nos apegar à materialidade. Né? Aceitar que Deus existe e que se manifesta todos os dias nas nossas vidas por intermédio de nós mesmos. Eu estou aqui trabalhando em nome de Jesus. Ele me trouxe aqui. Eu tenho tanta convicção dessa verdade que eu estou aqui dividindo isso com vocês. Né? E a gente tem que fazer o bem. Amar o próximo. Amar e perdoar o inimigo. E agradecer por ele, porque você leu ali. Se eu não me engano, você leu, ou eu li em algum lugar ontem ou hoje. O inimigo é aquele cara. Não, você leu aqueles que nos criticam, né? Isso. Eles falam que os amigos não falariam. Agradeça ao seu inimigo, porque ele te fortalece, ele te ensina a aprender a perdoar. E nessa relação de causa e efeito, aí coisa do espiritismo, muito provavelmente a gente esteve na posição contrária. Nós os ofendemos, né? Então, Kardec veio trazer a doutrina espírita dentro desse contexto mais racional, né? Do entendimento do que é Deus, do onde viemos, do que é que estamos e para onde iremos. Beleza? Gente, vocês fizeram a oração do Pai Nosso, a cama mais vossa é essa aqui. Tá? Então, se você me permitir, por favor, a minha hora de fazer a oração final, eu posso fazer essa? É, Beleza. Bruno, obrigado. eu agradeço. Eu te agradeço. Alguém quer fazer alguma pergunta no Marco Aurélio? Fique à vontade aí. Prospeção. Bom, quem for auxiliar, faça. Deve estar engajado, por gentileza. Permaneçam sentados, né? A gente vai dar o passo coletivo nesse momento. Depois, quem não sentir-se ainda à vontade, quiser participar do passo individual, fique à vontade. O Marcelo vai coordenando para o pessoal seja conduzido até lá. Quem ficar aqui na sala, mantenha-se em pensamento elevado, em oração, tá? O tempo todo. Tudo bem? Eu queria agradecer mais uma vez, meu velho. Obrigado mesmo de coração. E foram ótimas palavras aí para o nosso coração. Se você quiser fazer a oração, fique à vontade, viu?
Eleve os seus pensamentos, pessoal. Que vocês possam me acompanhar, então, no pensamento. Porque sempre quando a gente se lembra de Jesus, se liga ao mais alto, a espiritualidade ainda está aqui, para nos conectar ao nosso destino, ao nosso objetivo. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, batendo esse papo gostoso. A minha ideia, meu objetivo é tocar corações e transformar vidas. Chamados para o voluntariado de Jesus. E o voluntariado de Jesus se expressa nesse movimento. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o projeto. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Sim, sim.